Amigos São Paulinos, estamos diante de uma das maiores reformulações que o São Paulo vai ter em toda a sua história. O São Paulo já começa a movimentar dentro ali da Barra Funda, começa a movimentar a infraestrutura do tricolor, até mesmo enquanto parte física, fisiologia, e o São Paulo movimenta demais também enquanto elenco. Eu vou contar para vocês aqui agora tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube e vai ser um vídeo muito top, porque tem muita coisa acontecendo. Eu tô falando para vocês, inclusive, sobre Renan Lodge. Eu estou falando sobre o centroavante Guilherme. Eu estou falando sobre tudo, os jogadores que estão de saída do São Paulo e quem está por vir também, e tudo que já tem mudado ali no time enquanto diretoria, e também o CEO do futebol deu as caras e ele está dando o que falar. Portanto, meus amigos, vem comigo aqui, ó, chega nesse likeão para dar aquela moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de Café Raízes de Maria, tá? Esse café é maravilhoso, ele é um café, dá uma olhada. O Raízes de Maria, tô carregando comigo aqui, tá vendo? Porque eu tô bebendo já, e ele tá ficando aqui no cenário também. É um café que você imagina, tem o café normal, o café gourmet, ele é o café especial. Deu aquela vontade de tomar um café, dar aquela acordada, aquele drink, você quer tomar um café muito bom, que eles têm uma produção própria, tá? Fazenda própria, o pessoal, eles fazem o café especial, porque pra eles é até mais fácil. A produção própria, então vende o café da melhor qualidade possível. Raízes de Maria, você encontra o site, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também no link da descrição. E aí você entra lá para conhecer os cafés, a história, os valores e poder fazer as suas encomendas. Bebe café? Curte um cafezão? Aqui eu gosto de café, eu amo. E o Raízes de Maria é o melhor que eu já tomei na minha vida. Vem comigo aí, ó. Raízes de Maria, café top especial. Vale a pena, viu? Vale muito a pena. Pode escolher torra, grão ou pó. Você pede como você quiser. Quer os grãozinhos pra você torrar em casa, moer em casa. Ele vem com torra clara, torra normal, eles têm tudo o que precisa para um café ser magnífico e você vai amar mesmo. Valeu, Raízes de Maria, tamo junto! Eu tô falando com muito orgulho disso aqui, viu? Porque um cafezão pra mim aqui, ele faz parte da vida. Gente, olha só, o Guilherme, ele deu uma entrevista aí, foi perguntado, e aí, Guilherme, São Paulo Futebol Clube e tal, chegou alguma coisa pra você já? Aí ele dá risada. Não chegou nada, não chegou nada. Ele vem com um tom de esconder mesmo. Ele fala que não chegou nada e que ele está focado agora também no Santos e no objetivo do Santos. Quando acabar o ano ali, que eles tiverem cumprido o objetivo, aí ele vai tirar férias e aí ele vai descobrir como será o futuro dele para o ano que vem. Então olha o tamanho disso. O cara dá uma risada, fala realmente que ele tem um objetivo no Santos. Imagina se ele chega e fala, não, legal, São Paulo, eu vou estudar, né, a possibilidade, a proposta, e aí do nada tem o último jogo pelo Santos e eles perdem e são rebaixados. Então claro que ele não pode falar, mas se perguntar isso pra ele no próximo, depois do próximo jogo, eu não sei não se a resposta já não muda. E o Guilherme é um jogador que realmente ele foi sondado ali pelo São Paulo. O São Paulo tem esse interesse, está estudando a contratação do Guilherme, que fez o Campeonato Paulista incrível, acima da média total. E ele agora no Santos, ele é coberto de vaias. Um jogador que ele tem uma proximidade com o Neymar muito grande. O Neymar ninguém vai assim, né? A pessoa não vai muito o Neymar, mas é porque o Neymar é craque. O Guilherme, estão dizendo que ele se deixou levar pela ondinha do Neymar, sabe? Que aí ele caiu de produção e ele é cobrado de maneira até exaustiva, por muitos considerada até injusta. Fala, como assim você só cobra o Guilherme? Só tem o Guilherme no time? Cadê a cobrança para o Lautaro, Tiquinho, Zé Rafael, William Arão? É um monte, né? Tem um mundaréu de jogadores aí que chegaram com pompa de campeão e os caras não estão fazendo nada. Aí chega no Guilherme, vamos cobrar do Guilherme lá, cobra do mais fraco, cobra do Igor Vinícius, né? Eu acho que é por aí. Então o time do Santos deve perder o Guilherme mesmo e o São Paulo é um dos grandes interessados. Mas antes de continuar com o lance de contratações, eu acho que faz muito sentido explicar sobre a reformulação. Muitos São Paulinos, desculpa, muitos São Paulinos atualmente, você falou, São Paulo vai contratar o Guilherme. Viria praticamente de graça. Muitos São Paulinos pensam assim, mas Juba, o São Paulo não tem grana. Vai contratar com que dinheiro? Qual que é a grana? O São Paulo não sei o quê, o Crespo não vai usar a base, o São Paulo não tem dinheiro. Esse tipo de conversa seria realmente algo realista se não fosse pelas reformulações que o São Paulo está fazendo. O São Paulo está abrindo dinheiro para contratar jogadores não só na folha salarial, como também na economia que ele fez esse ano aqui e também com as vendas e também com os investidores e patrocínios. Então pense comigo, o São Paulo acabaria o ano com 200 milhões a menos de dívida, dito isso aproximadamente pelo CEO da Galápagos, a empresa
que está ali quase que mandando no time do São Paulo. A Galápagos tem que autorizar e extrapolar o orçamento. A Galápagos tem que fazer não sei o quê. A Galápagos seria a empresa que vai ir contra a ideia da FIP de Cotia. A Galápagos é a empresa que iria contra vir o Diego Fernandes para investir. Então a Galápagos, ela para se defender e não apenas ficar recusando tudo, porque tá junto com o Júlio Casares, a Galápagos surgiu a notícia agora que ela conseguiria 200 milhões para o São Paulo investir em jogadores. Então, 200 milhões é um timaço, você monta um timaço, né? Se você tiver um mínimo de qualidade para escolher os jogadores. 200 milhões é muito dinheiro mesmo para você contratar caras. Então, a Galápagos agora ela está ali, sim, forte no futebol de São Paulo, e o São Paulo teve a demissão de Belmonte, de Nelson Chapecó. E o que aconteceu com isso? O Casares nomeou o CEO Carlo Magno, né, o Márcio Carlo Magno, que chegou ontem no CT da Barra Funda e começou a fazer cortes, começou a fazer demissões aos montes. E aí cai o preparador físico. Eu acho que a torcida do São Paulo queria realmente ver um outro preparador físico no time do Tricolor. Tomara que todo mundo que perder emprego, tomara que todos que perderem emprego agora, que eles arrumem rapidamente um emprego muito melhor. É isso que eu desejo para os profissionais que saíram do São Paulo. Agora, vendo na ótica de um São Paulino, trocar o departamento médico, pelo menos fisioterapia, preparação física, fisiologista, isso é fundamental. O São Paulo tem que ter um time mais capacitado e mais forte. Não é pela idade do jogador que ele se machuca no São Paulo. Tá aí o Rian Francisco machucadaço, tá aí o Marcos Antônio que recuperou mali-mali, né? Enzo Dias estourou, teve um monte de cara que a idade era boa pra jogar e o cara foi estourando. Então o São Paulo realmente tinha que fazer esse tipo de mudança. E o Carlo Magno fez. É que com preparador físico, fisiologista, cai também roupeiro, massagista, segurança. Sabe, o segurança tava lá há 33 anos e ele nunca teve problema de alguém invadir ou deu errado com a segurança. Era um senhor que tava ali de boa. E o Carlo Magno ele fala que realmente tem que ter mudança. Jornalistas que cobriram a matéria disseram que o São Paulo recebeu muitas e muitas críticas e uma revolta interna por essas demissões. E o São Paulo, tipo assim, o Carlo Magno, no caso, não gostou? Se quiser ser demitido também, é só me falar que eu demito também. Então, tipo assim, o cara tá disposto a fazer mudanças. Eu achei que essa movimentação, tirando do segurança, do roupeiro, o massagista, eu não tenho um entendimento técnico pra saber se uma massagem pode machucar o jogador. Eu sei que o São Paulo tem muitos jogadores machucados. Então não falaria do massagista. Preparador físico, fisiologista, sim. Foi certo. Massagista, não sei. Agora, roupeiro, segurança da porta ali. Aí acho que também não, né? Foi um exagero. Mas o São Paulo, pensando numa reformulação, ele vai reformular. E o que não pode faltar? Diretoria teria que se demitir automaticamente, ele se demitir e não vai acontecer. Mas o que não pode faltar é tirar jogadores que já não interessam mais. E para isso, o São Paulo está também ligado. O Luiz Gustavo deve ir embora, tem um monte de cara. O Oscar também deve ir embora e o São Paulo deve ter ali as portas abertas para vir outro tipo de jogador. Só para você ter uma ideia, o Eric está para ser comprado pelo Vitória. O Vitória da Bahia vai pegar o São Paulo amanhã na casa deles, certo? O Eric ainda é jogador do São Paulo por força contratual. Como ele está emprestado para o Vitória, quando for Vitória e São Paulo, o Eric não pode jogar, não pode ter esse conflito. Mas contudo, existe uma multa prevista para o Eric jogar no valor de R$1 milhão. O Vitória, todo peitudo, falou: eu vou colocar o Eric para jogar, é o melhor jogador deles, né? O Eric do São Paulo. Então, quando eles colocarem o Eric, vão dever R$1 milhão pro São Paulo. Só que aí os caras querem fazer aquele jeitinho brasileiro de chegar pro São Paulo e falar: vem cá, eu tenho que te pagar esse R$1 milhão aí, deixa eu pagar mais tanto e ter o cara definitivamente. O Vitória está muito disposto a contratar o Eric. E o São Paulo deve vender. Dito isso, o São Paulo é o tipo de time que ele está vendendo jogadores e não trazendo ninguém. Já trouxe assim uma miséria de jogadores para esse ano 2025. Foi um fiasco. Você não pode continuar. São Paulo, notícia de hoje: Eric deve ser vendido para o Vitória. Patrick Lanza, o São Paulo está procurando o clube para ele. Não sabe o que fazer com o Thiago Couto, que pode ser rebaixado com o Vitória. Luiz Gustavo não deve ficar. Oscar não deve ficar.
Dineno com certeza não fica, sabe? Então, assim, é muito... O Crespo chegou o momento que ele não tinha jogadores pra treinar e teve que trazer da base. Como é que o São Paulo agora vende um, empresta o outro, derrete o contrato com o outro e não tem contratações? Então, a reformulação agora, ela chegará gigantesca. E para fazer esse tipo de reformulação, muitos São Paulinos têm sugerido Renan Lodge para lateral esquerda. Renan Lodge, você não ouviu errado. Lembra da história do Marcos Leonardo e também Renan Lodge? O Marcos Leonardo foi inscrito tardiamente no campeonato da Árabe lá, na Champions Asiática, e acabou que o Marcos Leonardo ele ficou no time do Al Hilal, né? O Renan Lodge, ele concluiu que aquilo ali não era lugar pra ele. Mesmo os caras tendo pago, ele considerou que ele estava impedido de trabalhar, rescindiu o contrato dele junto à FIFA. Se você pesquisar hoje, como eu pesquisei no Transfer Market, o Renan Lodge, ele está sem clube. Lateral esquerdo lendário aí, de jogador de seleção brasileira, não é lendário, né? Mas pros padrões atuais, onde o Reinaldo é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, o Renan Lodge ele acaba sendo lendário. É um cara de seleção que joga muita bola. E ele está livre no mercado. A sugestão de muitos São Paulinos é: vamos contratar o Renan Lodge. Só que aí, quem está voltando agora é o Wendel. O Wendel está voltando agora para o time do São Paulo e o Enzo Dias, ele fez uma cirurgia, não sei quando volta, mas o São Paulo é obrigado a comprar esse aí. Então terá o Enzo Dias, terá também o Wendel e tem o Nicolas vindo da equipe de base, mas eu já falo da base já. Então o Wendel, ele é o tipo de jogador que a princípio ele gerou um desgaste muito grande com a imagem dele perante os São Paulinos, né? Era um jogador que não aguenta dar um pique, corre daqui e ali, machuca. Ele é o tipo de cara que parece estar cansado aos 90 minutos, desde o primeiro minuto 0, minuto 1 do jogo, ele tá com aquela cara de cansado. E o São Paulino, em um dos piores anos de sua vida, ele não pôde contar com o Wendel. Então é claro que o Wendel é um fiasco até aqui no time do São Paulo. Só que ele está se recuperando, ficará pronto para as férias. Ai, caramba. Ele não vai ficar pronto para jogar o último jogo, que é amanhã contra o Vitória, mas ele fica pronto para as férias. Começaram as férias, o Wendel, tá voando sem dores nenhuma. Mas falando sério, o Wendel ele vai ter que provar no ano que vem. Se o Wendel não conseguir performar nada no ano que vem, o São Paulo vai rescindir com ele. Isso é certeza. Então, pensar no Renan Lodge para agora, eu gostaria. Sinceramente, eu gostaria muito. Teria que vir, assumir aí um salário dentro da realidade do clube, né? Um cara sem contrato, sem clube, sem ninguém. O São Paulo teria que oferecer um valor alto para ele, dentro da realidade do clube mais alto, porque senão ele fecha com qualquer outro time. Deve estar o mundo inteiro ligando pro Renan Lodge agora, não é verdade? Aí o São Paulo tem que tentar atravessar e ainda colocar o Wendel e Enzo Dias e Nicolas meio que no banco de reservas. E isso é muito complicado. Na realidade do futebol, colocar o Wendel fora agora não tem cabimento nenhum. Então eu tô torcendo aqui, espero que você também esteja na torcida pro Wendel poder jogar e dar certo no São Paulo, ser o Wendel do Bayer Leverkusen, o Wendel do Porto, esse Wendel aí, né? O São Paulo tá emprestando, quer negociar e vender Patrick Lanza. E não tem jeito. Na equipe de base, surgiram alguns jogadores, tá? Antes de mais nada, o Alan Franco, ele é dúvida pro jogo de amanhã, mas ele viajou. E o São Paulo vai tentar colocar aí o Marcos Antônio de meia pra ver se dá certo. O Luciano, não tem informação dele ainda, se ele vai conseguir jogar amanhã, mas ele saiu machucado no jogo passado. Mas assim, o que eu tinha me informado até ontem é que o Luciano teria condições sim. O Marcos Antônio efetivado como meia, teremos um time em campo. Tendo o Luciano ou não, o ataque será Ferreirinha Tapia, tem um Rigoni de contingência. Na meia, Marcos Antônio, 2 volantes, 3 zagueiros, laterais são o Mike na direita e na esquerda pode ter o Luca, né? Agora, se tiver o Crespo querendo manter Ferreira na ala, aí Rigoni joga no ataque, mas Luciano deve conseguir sim, beleza? Aí, o que tá acontecendo? Muitos entendidos de futebol recentemente disseram que o São Paulo, ao vender Lucas Ferreira, Matheus Alves, o William Gomes, o Henrique Carmo e tal, o São Paulo ele estava dando assim cometendo um absurdo de gestão, que ele iria acabar assim com o seu futuro, que o futuro ele não teria uma safra valiosa para vender, que o ano de 2025, apesar de um fiasco e acabar bem financeiramente falando, que pro ano que vem não vai ter mais nada para vender porque os jogadores foram esgotados. E aí que eu falei para vocês o ano inteiro, eu mereço agora retrucar esses jornalistas aí. Eu falei, o São Paulo é um celeiro de craques, nasce jogador daquela equipe de base aos montes. O São Paulo está contratando aos montes para a equipe de base e jogadores mais prontos. Comprar, vender, compra por 1, vende por 40, compra por 1, vende por 50, compra por 1, vende por 60. Não foi o que eu falei aqui exaustivamente, repetidas vezes. Agora o São Paulo ele tem para colocar para jogar e também vender ano que vem em meio à reformulação e contratações.
Luca, fora o Rian Francisco que tá vindo. Igor Felisberto, vai ter o Mike que deve ser vendido, o Mike eu acho que vai embora. Aí coloca o Igor Felisberto junto com o Mailton e Cedric. Nós temos ali o Hugo e o Negruti, que são dois volantes absolutamente capacitados, que viriam e conseguiriam fazer história no São Paulo. O Negruti já no time, o Hugo também estaria no profissional, mas ele se machucou na final da Copinha. Então agora no começo do ano voltam Hugo e também o Negruti para jogar ali com o time do Crespo. Além desses caras, tem Paulinho da base, tem o menino meia clássico da base, nós temos um monte de jogadores. Tem também aqui, ó, além do Mike Negruti, Nicolas, e também é o lateral esquerdo que pode jogar no time do São Paulo, já começou, já estreou com o técnico Crespo, e o Patrick Lanza, ele passa a ser desde já carta fora do baralho. Então assim, além de você ter mais 1.000 jogadores para vender, nós temos ali praticamente 6 que estão prontos para começar a brilhar no time do São Paulo e também no mercado, sendo vendidos para recuperar o cofre do São Paulo. Então o São Paulo ele terá fôlego para trabalhar. Com essas mudanças todas que estão acontecendo, a pior notícia que nós podemos ter é que não rolou um investidor. Só, de resto, as vendas da equipe de base continuam, e time competitivo vai continuar no São Paulo. O São Paulo não teve um time que não era competitivo esse ano. Isso pra mim é muito claro, espero que pra você também. O que o São Paulo teve foi jogadores que se machucaram. Se o São Paulo tivesse jogado o ano inteiro com Caleri e Rian, André Silva, Lucas e Oscar, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e qualquer outro. Na esquerda lá você jogaria com o Wendel, o titularzaço, e Enzo Dias. Na direita, concordo que deu errado ali, o Cedric foi um fiasco. A zaga tá montada. Não, e isso que contundiu um pouquinho o Alan Franco, o Tolói, o Arboleda, os caras, o Ferrarese, os caras foram se machucando. Então o São Paulo, esse recorde histórico mundial de contusões no ano, mais de 70 e poucas contusões para 60 e poucos jogos, o maior absurdo já visto, não deve se repetir. E o time que estava lá era muito qualificado, sim. Agora, o time vai ser reforçado e ainda podendo vender a equipe de base de uma maneira que não falte a parte técnica para os titulares do São Paulo, mas que o cofre seja realmente um São Paulo remodelado, um São Paulo com um novo norte, um São Paulo com um novo caminho, o São Paulo acabando com as suas dívidas totais, dívidas bancárias absurdas. É ou não é? Gente, olha só, Café Raízes de Maria, café especial, linha comum, linha gourmet, o especial está acima. Produção própria. O pessoal tá patrocinando a gente aqui, produção própria. Seleciona o que há de melhor para você tomar um café de maior qualidade do mundo. Conheça o site deles no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo aqui. Demorou? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!